Mel Gibson quebrou o silêncio. E o que ele disse sobre Jesus vai muito além do que você imagina. Não foi uma entrevista comum, foi uma confissão. Um homem que carregou o peso de filmar a paixão de Cristo nas costas, que enfrentou Hollywood, que quase perdeu tudo e que hoje revela a verdade que o atormentou por décadas. Eu passei meses investigando o que ele falou, e o que encontrei não é apenas sobre um filme, é sobre algo que estava escondido há 2000 anos. Como ex-cientista cético, eu fui treinado para questionar tudo, e foi exatamente isso que me levou a descobrir que a história que Mel Gibson contou na tela não é apenas arte, é a reconstrução forense mais precisa já feita da execução mais documentada da história antiga. Mas antes de eu te mostrar as evidências que vão mudar como você vê a cruz, preciso te dizer uma coisa. Toda semana, quando me sento para escrever esses roteiros, eu oro por quem está do outro lado da tela. Eu vejo seus nomes nos comentários, leio suas histórias e eu os levo diante de Deus. Se você ainda não é inscrito, aperte o botão agora e faça parte desta família. Pai, eu te peço que toque o coração de quem está assistindo neste momento. Revela a verdade que eles precisam ouvir. Dá a eles a coragem de buscar a tua face, mesmo quando tudo parece escuro. Em nome de Jesus. Amém. Agora, me deixa mostrar o que eu descobri. Mel Gibson não quebrou o silêncio por acaso. Em uma conversa rara, ele disse algo que fez os historiadores arregalarem os olhos. Ele afirmou que durante as filmagens de A Paixão de Cristo, algo aconteceu que não estava no roteiro, algo que só quem esteve lá poderia saber. Ele se referiu a um detalhe específico da crucificação: a posição dos pregos, o ângulo dos braços, o som dos ossos estalando. E ele disse: "Eu não inventei isso, eu vi, a arqueologia me mostrou." O que ele viu? Vamos voltar no tempo. Estamos em Jerusalém, ano 33 depois de Cristo. A cidade está sufocante. A Páscoa atraiu mais de 250 mil peregrinos, número que triplicou a população local. As ruas fedem a sangue e incenso. O templo brilha como uma montanha de ouro, mas nas encostas do Gólgota o cheiro é de suor, vinagre e ferro. Os romanos aperfeiçoaram a arte de matar com eficiência industrial. Cada crucificação seguia um manual. Os pregos eram de ferro forjado, de 15 a 20 centímetros, quadrados, para rasgar a carne. Eles não perfuravam as mãos. Isso é um erro comum. Eles perfuravam os punhos, entre o rádio e o cúbito, onde os ossos são mais fortes e os nervos mais expostos. A dor era indescritível. Um médico legista da Universidade de Connecticut, o Dr. Frederick Zugibe, recriou a crucificação com voluntários. Ele descobriu que, na posição de braços estendidos, a vítima começa a sufocar em menos de 6 minutos. O peito fica travado, o diafragma não expande. Para respirar, o condenado precisa se empurrar para cima com os pés, apoiando os pregos que rasgam os pés. E a cada movimento, o sangue escorre pelas feridas abertas. É um ciclo de agonia que pode durar horas ou dias. E é exatamente isso que Mel Gibson filmou, mas ele foi além. Ele usou fontes arqueológicas que poucos conhecem. O Santo Sudário de Turim, por exemplo. A imagem no pano mostra marcas de uma flagelação romana com flagrum, um chicote de tiras de couro com ossos e chumbo nas pontas. Os golpes cobrem o corpo inteiro, 120 marcas, segundo análises forenses. O sudário também mostra a marca do prego no punho direito, a perfuração no pé esquerdo sobre o direito e um ferimento no lado direito do tórax, exatamente onde a lança romana entrou, entre a quinta e sexta costela, perfurando o pericárdio. Isso foi confirmado por médicos do Hospital St. Thomas, em Londres, em 1978. Eles identificaram fluido de pericárdio e sangue, o que indica que Jesus morreu de choque hipovolêmico e não de asfixia. Mas espere, porque tem mais. O historiador romano Tácito, nos Anais, 116 depois de Cristo, confirma que,
Cristo sofreu a pena capital sob Pôncio Pilatos durante o reinado de Tibério. Flávio Joséfo, historiador judeu, escreveu sobre Jesus em Antiguidades Judaicas. Ele foi um homem sábio. Pilatos o condenou à cruz a pedido dos principais de nossa nação. Esses são testemunhos hostis, homens que não eram cristãos, mas que registraram os fatos porque não podiam ignorá-los. E é aqui que eu preciso compartilhar algo pessoal. Quando eu comecei a estudar essas evidências, fiquei sobrecarregado. Havia tanta informação, tantos dados, que eu não sabia como organizar tudo na minha cabeça. Eu era cético, queria ver provas, números, datas, e encontrei, mas aí veio o desafio. Como transformar isso em uma prática diária? Como fazer com que essa verdade não fosse apenas um conhecimento intelectual, mas uma realidade que transformasse minha vida? Foi nesse momento que descobri uma ferramenta que mudou tudo. Ela está no meu celular e é a primeira coisa que eu abro todas as manhãs. Antes do café, antes de qualquer outra coisa. Ela pega exatamente o tipo de conteúdo que estamos discutindo agora. Evidências arqueológicas, contextos históricos, profecias cumpridas, e transforma em uma meditação diária que alimenta minha alma. Não é um app genérico, é como ter um guia personalizado que me leva mais fundo nas escrituras todos os dias. Eu nunca encontrei nada tão eficaz para manter a chama acesa. O link está no comentário fixado. Dê uma olhada depois, porque o que vou te mostrar agora só vai fazer sentido se você tiver um lugar para aplicar isso diariamente. Continuando, o que Mel Gibson revelou vai além da violência. Ele falou sobre um momento específico da crucificação, o momento em que Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Deus meu, por que me abandonaste? A maioria das pessoas pensa que isso foi um grito de desespero, mas Gibson descobriu algo que poucos teólogos percebem. Jesus estava citando o Salmo 22, um salmo escrito 1000 anos antes de Cristo pelo rei Davi. E o que torna isso alucinante é que o Salmo 22 descreve a crucificação em detalhes clínicos. Transpassaram minhas mãos e meus pés. Salmo 22, 16. Repartiram entre si as minhas vestes e sortearam a minha túnica. Salmo 22, 18. Zombam de mim, meneiam a cabeça. Salmo 22, 7. Crucificação não existia no tempo de Davi. A primeira evidência histórica de crucificação como método de execução vem da Pérsia, século VI a.C., 300 anos depois de Davi. Como ele pôde descrever algo que ainda não existia? Isso não é coincidência, é profecia, e não é a única. Isaías 53, escrito por volta de 700 a.C., diz: Ele foi traspassado pelas nossas transgressões, ferido de Deus e oprimido, e pelos seus ferimentos somos sarados. O texto menciona que ele foi sepultado com os ímpios. E os evangelhos confirmam que Jesus foi colocado no túmulo de José de Arimateia, um homem rico, mas a crucificação foi entre dois ladrões. Detalhe preciso: Daniel 9:26 diz que o Messias seria morto e uma guerra destruiria Jerusalém. Isso ocorreu em 70 depois de Cristo, 40 anos após a morte de Jesus. A cronologia é matematicamente exata. Mas Mel Gibson não parou nos textos. Ele mergulhou na medicina forense. Sabia que a hemorragia de suor, hematidrose, é uma condição rara documentada em situações de estresse extremo. O Dr. Zugibe explica que o pavor libera catecolaminas, que rompem os capilares das glândulas sudoríparas. Jesus suou sangue no Getsêmani. Isso é biologia, não lenda. E a lança no lado? O Evangelho de João diz que sangue e água jorraram. Os médicos modernos sabem que isso indica ruptura do pericárdio, o saco cheio de fluido ao redor do coração, e derrame pleural. O sangue coagula e o fluido claro parece água. Isso é exatamente o que acontece quando uma lança perfura o tórax após a morte.
João, uma testemunha ocular, descreveu um fenômeno que só a ciência moderna poderia explicar. Agora, quero fazer uma pausa, porque sei que alguém assistindo agora está vivendo o seu próprio Getsemane. Você está suando sangue, se sentindo sozinho, sentindo que Deus se calou. Se for você, escreva nos comentários. Estou aqui. Não precisa detalhar. Apenas me diga que você está firme, porque esta comunidade ora uns pelos outros. E eu quero orar por você hoje. Mas quero te perguntar, por que isso importa? Por que um filme de 2004 ainda gera tanto debate? Porque Mel Gibson não fez apenas um filme. Ele criou uma reconstrução forense da morte de Jesus, baseada nas visões da beata Anne Catherine Emmerich, nos evangelhos, no sudário e na arqueologia. Ele foi acusado de antissemitismo, de violência gratuita, mas o que ele revelou em sua entrevista recente é que o filme quase o destruiu. Ele disse: "Eu não sabia o que estava fazendo. Algo me guiou." E isso nos leva a um ponto crucial. Em 2008, Gibson foi hospitalizado por depressão e ideação suicida. Ele disse que sentiu um peso espiritual imenso após a paixão. Por quê? Porque ele mergulhou na realidade da cruz de uma forma que poucos fizeram. E ao fazer isso, ele encontrou a verdade que muitos evitam. Jesus sofreu, de verdade. Não foi um teatro, foi real. E esse sofrimento tem implicações eternas. O apóstolo Pedro escreveu: "Pois Cristo sofreu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus." A palavra grega para sofreu é epatem, uma dor ativa, voluntária. Ele escolheu. Cada prego, cada cuspe, cada risada dos soldados, cada momento de abandono, ele escolheu. E Mel Gibson, ao contar essa história, carregou parte desse peso. Ele quebrou o silêncio porque, segundo ele, as pessoas precisam saber que não é uma história qualquer, é a história que define a história. E aqui está a prova que conecta tudo: os manuscritos. Temos mais de 5.800 manuscritos gregos do Novo Testamento, alguns datados do século II depois de Cristo, há apenas algumas décadas dos eventos. Compare com outros documentos antigos. Da Guerra Gálica de Júlio César, temos 10 cópias, a mais antiga de 900 anos após. De Tucídides, 8 cópias, 1.300 anos após. O Novo Testamento é o documento mais bem atestado da antiguidade, e o que ele descreve é confirmado por fontes não cristãs. O Talmud babilônico menciona Yeshua, o Nazareno, que foi enforcado, crucificado, na véspera da Páscoa. O historiador Tácito confirma o evento. Plínio, o jovem, escreve sobre cristãos que adoravam Cristo como Deus. Até o filósofo grego Celso, no século II, zombava dos cristãos por adorarem um homem crucificado, mas ele admite que a crucificação aconteceu. Inimigos confessam. E agora, a peça final. Mel Gibson revelou que durante as filmagens, ele pediu que os atores falassem em aramaico e latim, as línguas originais. Ninguém entendeu nada, mas ele queria autenticidade. E no meio de uma cena, a crucificação, algo estranho aconteceu. O ator que interpretava Jesus, Jim Caviezel, foi atingido por um raio durante as filmagens. Literalmente, um relâmpago atingiu o cenário enquanto ele estava na cruz. Caviezel disse que sentiu uma descarga elétrica, mas continuou. Ele também sofreu pneumonia e um descolamento de retina durante as filmagens. Foram 23 horas de cenas de crucificação, temperaturas congelantes, chicotadas reais, não efeitos especiais. Os atores foram açoitados de verdade. E no final, Caviezel disse que nunca mais foi o mesmo. Ele chora ao falar da experiência. Isso não é um filme, é um testemunho. O que Mel Gibson quebrou o silêncio para contar é que a verdade histórica é mais poderosa que qualquer ficção. E essa verdade pode transformar sua vida. Agora, você pode estar se perguntando: o que eu faço com isso? A resposta é simples,
mas exige ação. Você acabou de ver evidências de que Jesus existiu, que ele foi crucificado, que profecias foram cumpridas, que a história é real. Mas saber não é suficiente. Você precisa viver isso todo dia. E é por isso que eu deixei algo no comentário fixado. É a ferramenta que eu uso todas as manhãs para transformar essas verdades em combustível espiritual. Não é sobre assistir a um vídeo uma vez. É sobre criar um ritmo diário que te mantenha conectado a Deus. O link está esperando por você. Não role sem clicar, porque essa pode ser a diferença entre uma fé que é apenas intelectual e uma fé que te sustenta nos momentos mais escuros. Se você chegou até aqui, você faz parte de um grupo seleto de pessoas que querem ir fundo. Inscreva-se no canal e ative o sininho. Eu trago conteúdo como este toda semana. E mais uma coisa, agora, enquanto você está sentindo essa chama no peito, pense em alguém, uma pessoa que está perdida, que está sofrendo, que precisa saber que a história de Jesus não é lenda. Mande este vídeo para ela. Você pode ser a resposta de uma oração que ela fez ontem à noite. E antes de ir, deixa eu te contar uma última coisa. Aquele app que eu mencionei, ele não é apenas um devocional, ele é um mergulho diário nas evidências. Como eu, escético que precisava de provas, ele me deu a estrutura para não esquecer o que aprendi. Vai te surpreender. Vá ver. O comentário fixado te espera. Deus te abençoe. E nos vemos no próximo vídeo.